me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com outro episódio do canal Ascensa com Jo Oliveira. Estamos aqui para fazermos esse momento de reflexão. É um momento onde a gente consegue estudar um pouquinho do autoconhecimento, né? A nova era hoje é conhece-te a ti mesmo, né? É tanto que o Cristo sempre colocava a responsabilidade das nossas ações para nós, da cura, da salvação, tudo ele falava que era a gente, né? Que tinha que ter essa responsabilidade, dar esse primeiro passo. Então, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, fazendo esse momento especial das nossas vidas. Antes de iniciar, vamos fazer um decreto. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. Jesus, o Cristo, disse: eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Então, quando ele fala isso, ele está lembrando a cada um de nós que precisamos ter essa conexão com ele. Porque se a gente não tiver essa conexão com ele, nós vamos com certeza nos perdermos no momento aí da nossa caminhada, na nossa jornada, né? E a gente vê cada dia, né? Porque quando a gente se alimenta da raiva, da mágoa, da incerteza, da dúvida, a escassez em todas as áreas das nossas vidas, que a escassez ela não é só financeira, mas ela abrange tudo, todas as áreas das nossas vidas, a escassez do amor, da compaixão, do perdão, tudo isso abrange a escassez, né? Estamos acostumados a ouvir falar de escassez, a gente pensa logo na financeira, mas ela abrange tudo, né? E aqui vamos continuar com o nosso estudo do livro de ouro de Saint Germain, e aí ele fala: quero ainda lembrar aos discípulos, não obstante suas opiniões pessoais a respeito do que possa ser a verdade, que experimentei por muitos séculos essas instruções condenadas que estão sendo agora divulgadas. Se alguém desejar receber o maior benefício possível e o entendimento que trarão com absoluta certeza sua independência e libertação, deverá ouvir com a mente inteiramente aberta, ciente de que o eu sou, a ativa presença de Deus em cada um, é sua capacidade infalível de receber, aceitar e aplicar sem limite a instrução que está sendo ministrada. Ela é acompanhada de uma radiação que tornará possível a alguns discípulos, hoje em dia, entenderem essas simples, ainda que poderosas, asserções da verdade para a sua grande bênção e libertação. Então, ele fala aqui que ele deseja muito lembrar a cada um de nós que a gente precisa entrar nessa frequência do eu sou, Deus em mim, né? Quando ele diz, quando vocês tomam posse desse Deus que habita em vocês, o eu sou, vocês conseguem realizar aquilo que realmente vocês precisam para ter uma jornada digna de um filho de Deus, né, que somos. Então, ele pede muito a gente para fazer essa busca dentro de cada um de nós. É aceitar, né? É aceitar. Eu preciso aceitar que eu sou Deus em ação, né? Enquanto eu não tiver essa consciência que eu sou Deus em ação, as coisas vão sair do trilho, né? Aí o que é que acontece?
as enfermidades, a escassez. Então, quando a gente está realmente desconectados com o Criador, com a nossa divina presença, eu sou, que habita em nossos corações, ele não está fora, ele está dentro dos nossos corações, a gente termina trilhando os atalhos, né? Porque a gente não vai no vertical, a gente vai no horizontal. E horizontal é o quê? É toda as ignorâncias humanas de cada um de nós, né? Então a gente precisa acordar para esse momento do despertar da consciência crística em cada um de nós. Ele continua: durante muitos séculos tem sido repetido à humanidade: ninguém pode servir a dois senhores. E por que isso assim é? Primeiro, porque só existe uma inteligência, uma presença, um poder com capacidade de agir, e é a presença de Deus agindo em vós. Quando vos inclinais à manifestação externa, dando poder a toda espécie de expressões e aparências, estáis tentando servir a um senhor falso e usurpador, porque a expressão externa só tem possibilidade de encontrar uma aparência através do uso da poderosa energia de Deus. Se todas as vezes que a gente passasse um pensamento negativo, pesado, a gente sentisse, eu estou sentindo um peso dentro de mim, é uma energia que não é de Deus. E se nesse momento a gente conseguisse ter essa conexão com Deus que habita dentro da gente, através dos nossos corações, com certeza essa influência, essa energia, essa frequência não continuaria nas nossas vidas. Porque quando ele diz aqui que a gente precisa entender que ninguém pode servir a dois senhores. E o que é dois senhores? Dois senhores é a fé e a dúvida, a fé e a incerteza, a fé e a raiva. A gente está servindo a dois senhores, né? E a gente precisa fazer essa reconexão com a nossa divindade interior, com a nossa espiritualidade, para podermos adentrar dentro de cada um de nós e reconhecer que Deus age através de mim, né? Deus age através de mim. Então, se eu conseguisse fazer essa reconexão, com certeza tudo na minha vida ela será transformada, não é? Ela será transformada. Eu digo sempre, né? Graças a Deus que apesar de toda minha ignorância humana, eu ainda busco fazer oração. Eu ainda busco entender quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo estar aqui. E quando acontece alguma coisa comigo, né, onde existe dor, sofrimento, decepções, revolta, graças a Deus que eu volto para o centro e começo a me lembrar: meu Deus, me ajuda, né? Porque eu sozinha não vou conseguir, né? E tem tantas pessoas que passam por situações e não conseguem nem chamar Deus, nem chamar o Cristo, né? Para ter esse momento tão íntimo na vida da gente. Uma vez eu ouvi um pastor até falando em uma palestra, num culto, na realidade, que ele dizia assim: antes de eu vir para pregar, madrugada eu me ajoelhei e perguntei ao Senhor o que é que ele queria que eu dissesse àquela igreja, né, quem estivesse lá. E aí ele disse que ouviu o Senhor dizer: diga ao meu povo que eles precisam ter mais intimidade comigo. Intimidade. Essa é uma palavra forte, eu nunca esqueci, faz muitos anos isso. E eu nunca esqueci isso. Diga ao meu povo que eles precisam ter mais intimidade comigo. E o que é intimidade? Né? A gente não sabe nem
nem falar com Deus, né? A gente pensa que falar com Deus tem que estar ali fazendo oração 24 horas. Não, conversar com Deus, hoje eu estou entendendo que é simplesmente dizer: Senhor, eu estou com raiva. Senhor, está doendo. Senhor, eu posso até estar com raiva do Senhor, mas eu preciso que o Senhor me ajude, né? Porque eu passei por esse processo e eu sei disso. Então, assim, me ajude, porque não está fácil não, para mim, né? Então, essa é a intimidade. Porque quando eu chego para Deus, para Cristo, e digo isso, eu estou dizendo a Ele: eu quero o seu colo. Eu quero o seu colo. Né? Me ajuda. Né? Essa é a intimidade. E reconhecer: eu tenho fraquezas. Eu pisei na bola. Eu sei que eu não fiz certo, mas me ajuda, porque senão eu não vou sair desse buraco, né? E aí, essa é a intimidade que o Criador deseja muito que a gente tenha com Ele, com o Cristo, né? E o Cristo disse: eu e o Pai somos um, eu e você somos um, todos nós somos um, não existe separação, né? Então, continuando: vossa capacidade de erguer a mão e ainda a vida fluindo através do sistema nervoso de vossa forma externa é Deus em ação em vosso corpo. Amados discípulos, experimentai e empregar este meio simples de memorizar Deus em ação em vós. Por ocasião de sairdes à rua, pensai por um instante: isto representa a inteligência e o poder de Deus que me permitem caminhar, e esta é sua inteligência mediante a qual eu sei para onde me dirijo. Então vereis que não é mais possível deixar de compreender que cada movimento que façais é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é energia divina que vos dá a possibilidade de pensar. Quando admitirdes isso como um fato, e não pode haver dúvida a respeito, porque não adorar depositar toda confiança, crença e fé e aceitar essa poderosa presença de Deus em ação em vós, em vez de considerar a expressão externa que é vestida, qualificada e colorida pelo exterior, ou seja, o conceito humano das coisas indiferente à uma poderosa presença que permite ao externo expressar-se, né? Então, ele aqui faz uma pergunta no final, mas antes ele diz, né? Quando sair à rua, sintoniza com o Criador, faz um decreto, faz uma oração, meus pés andando no caminho da luz. Quando você não tiver um decreto que achar que é longo, uma oração, né? Mas abençoa a rua, abençoa os carros, abençoa os pedestres, abençoa os ônibus, as motos, as bicicletas, né? As ruas, as avenidas. A gente precisa muito aprender a viver abençoando, né? A viver abençoando a tudo e a todos, seja onde eu estiver e por onde eu vou caminhar, né? Porque como eu passei uma experiência, eu passei uma experiência dolorida, não é fácil, né? Quando você passa um tempo sem poder andar direito, e aí eu sei por que foi que aconteceu, porque eu estava irritada, eu estava chateada, eu estava com raiva na realidade, porque a situação que eu estava passando estava fora do meu controle, como se eu tivesse controle na situação. Se eu simplesmente pudesse ter entregado ao Pai, ao Criador, né, ao Cristo, e tinha soltado. Senhor, essa situação eu não sei como controlar, mas o Senhor sabe. Entrego nas tuas mãos, né? E aí eu não fiz. Então, quando ele diz assim, aprenda a fazer esse movimento, a ter essa conexão, aprenda a estar sempre conectado com o Cristo, com o Pai, com o Criador, dentro de você. Ele não está fora, mas ele está dentro de você. Toda forma externa não é senão uma parte da vida mediante a qual cada indivíduo deve reconhecer, através das próprias experiências, a verdadeira fonte do seu ser e retornar à plenitude da perfeição por meio da sabedoria autoconsciente assim alcançada, né?
A experiência externa da vida nada mais é que um incessante e imutável filme passageiro que a mente externa criou, presumindo ser o autor real, de modo que a atenção se fixa constantemente no exterior, que só contém imperfeição, a ponto de os filhos de Deus esquecerem sua própria divindade, mas a ela devem retornar. Olha o que ele diz aqui. A experiência externa da vida nada mais é que o incessante e imutável filme passageiro que a mente externa criou. Sabe aquela história que acontece, a gente escuta alguma coisa e fica mastigando na mente, mastigando. É o exterior. Em vez de eu entrar para dentro de si, fechar os olhos e ter a conexão com o Criador, a intimidade com o Criador e dizer, Senhor, essa situação está nas tuas mãos. Eu estou simplesmente soltando. Faz de mim um instrumento da tua paz. Faz um instrumento de mim, Senhor. Porque eu preciso ser esse instrumento. Eu preciso sentir, né? Então ele diz, de modo que a atenção se fixa constantemente no exterior, que só contém perfeição, a ponto de os filhos de Deus esquecerem sua própria divindade, mas a ela deve retornar. Realmente, a gente esquece totalmente a nossa divindade. A gente esquece quem somos nós, realmente, filhos de Deus, do Criador. Nós somos essência divina. Nós somos uma centelha divina. Então, veja como é forte que ele diz aqui. De modo, as experiências externas da vida, a gente fica mastigando, de modo que a atenção se fixa constantemente no exterior, que só contém imperfeição, a ponto de os filhos de Deus esquecerem sua própria divindade, mas a ela devem retornar. Então a gente precisa o quê? A gente precisa retornar à casa do Pai. Onde é a casa do Pai? Dentro de cada um de nós, nos nossos corações, não é? Aí ele diz mais, Deus é o doador, o recebedor e a doação, o único possuidor de toda inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar, amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, abririam a porta a uma opulência tão vasta que lhes seria impossível sentir falta de qualquer coisa na expressão externa. Então, quando a gente chegar nesse patamar, né, de doar com prazer, amor, dinheiro, serviço, um sorriso, né, estender nossas mãos, né, principalmente para aquelas pessoas que não estamos sintonizando na luz daquela pessoa, principalmente. Quando a gente olha para o outro e só vê defeitos. Porque quando a gente olha para o outro e só vê defeito, é porque esses defeitos estão dentro da gente. Sabe qual o maior prêmio da vida do ser humano? Que hoje eu estou entendendo porque está acontecendo comigo. É quando eu reconheço as minhas fraquezas. É quando eu reconheço que eu estou vivendo no ego, no orgulho, na teimosia. Esse é o melhor prêmio. É aceitar que eu tenho sombras e que eu preciso transformá-las. Não é brigar com as minhas sombras. Eu brigava, viu? Quando alguém dizia que eu era teimosa e orgulhosa, eu vinha com 4 pedras na mão. Porque eu não aceitava isso, né? Então, assim, hoje, depois de muitas quedas, depois de muitos sofrimentos, eu reconheço que realmente eu preciso transformar e transmutar em pura luz, em puro amor, o orgulho, o ego, a prepotência, a arrogância, né? De achar que só eu tenho razão, né? E eu lembro daquela passagem, né, que Jesus, quando estava lá com aquela mulher na praça pública, todo mundo querendo atirar pedra, e aí ele levanta uma pedra e diz, e se vira para a multidão, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Qual é o pecado?
que na realidade ali é um simbolismo. O que é o pecado? O pecado é as fraquezas da gente. A Jesus estava falando dali, das nossas fraquezas. Né? A gente tira o pecado como se a gente fosse pecador. Não, ali foi num sentido figurado que ele estava falando. Ele estava se dirigindo a cada um de nós como as nossas fraquezas, as nossas ignorâncias humanas. É isso que ele estava falando naquele momento. Aí ele diz aqui, o mal da humanidade que tem causado desmedido egoísmo e condenação sem precedentes de uns para com os outros é a ideia de insistir na posse pessoal e domínio dessas maravilhosas dádivas de Deus, quando há unicamente um amor em ação, uma inteligência, poder e substância, ou seja, Deus em cada indivíduo. A advertência que deveria estar presente a todo discípulo e indivíduo é precaver-se contra o desejo do eu exterior de atribuir poder a si mesmo. Se em cada ato da personalidade houvesse plena confiança em Deus, transformações inacreditáveis teriam que efetuar-se no ser, por depositar amplo crédito a quem pertence por direito divino. Eita, vê como é aquilo que a gente vem falando, né? Quando a gente conseguir olhar para dentro de si e reconhecer as nossas sombras e dizer, Senhor, me ensina a transformar e transmutar as minhas sombras em pura luz e puro amor, não é? A gente vai conseguir, se todo dia a gente falar isso, todo dia, pode ter certeza que a gente vai começar a fazer essa virada de chave. Raramente tem havido uma compreensão correta a respeito de suprimento e demanda. A positividade abundante suprimento onipresente, mas a demanda deve ser feita antes que a lei do universo permita sua expressão para uso do indivíduo. O indivíduo dotado como é de livre-arbítrio deve conscientemente e com firme determinação fazer o pedido, e este não deixará de expressar-se, seja ele qual for, desde que a pessoa que pede mantenha a consciência resoluta e inabalável. Esta simples afirmação empregada com determinação sincera. Decreto: eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Trará ao indivíduo tudo quanto possivelmente possa desejar. Então, ele fala aqui, né, que se a gente decretasse, eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre, trará ao indivíduo tudo quanto possivelmente possa desejar. Quando a gente entra nessa conexão com a fonte criadora, com o nosso Deus, nosso Pai, né? Eu sempre falo, né? Pai, Mãe, Vida, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, né? Se a gente voltarmos para esse nosso doador, nosso Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, e a gente sentisse essa conexão de verdade em nossos corações, pode ter certeza que nós vamos fazer uma transformação. Ela vai ser pequena, é tipo umas gotinhas, que a gente não se transforma do dia para a noite não, gente. Só porque nós estamos aqui fazendo esse estudo, isso não quer dizer que a gente vai se transformar daqui a 5 minutos, não. Isso leva consistência da gente todos os dias estar ouvindo essas palestras, de todos os dias a gente tá ali falando com o Criador diariamente, porque Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e é através da verdade que vamos fazer essa transformação dentro da gente, né? Conhecer a verdade. Como é que eu conheço a verdade? A internet hoje, graças a Deus, essa ferramenta maravilhosa, iluminada por Deus, criada por Deus, presenteada por Deus, ela nos dá a oportunidade de vários vídeos, de palestras, de lives, que
eles estão nos proporcionando para o autoconhecimento. Nós precisamos começar aquela frase que diz: conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. A gente precisa começar a fazer isso todos os dias, porque quando a gente vê um conteúdo desse, isso é uma aula, onde vai nos ajudar muito a gente começar a fazer autoavaliação, o autoconhecimento de si mesmo. Eu não estou aqui para conhecer o outro, eu estou aqui para lembrar quem eu sou, conhecer as minhas virtudes. A gente tem tanta dificuldade de aceitar as nossas virtudes, os talentos divinos que nós somos, que está dentro de nós. Nós temos muita dificuldade, a gente rejeita muito. E que possamos fazer esse nosso trabalho com força, coragem, pedindo sempre coragem, que é preciso coragem, viu, gente? É preciso muita coragem para a gente fazer uma autoavaliação. Mas aquele que se perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Das nossas ignorâncias humanas, da preguiça, né? De querer estudar, da preguiça de querer entender como eu vou ter uma vida melhor, como eu vou ser melhor, né? Porque o mundo só vai mudar se eu me mudar. Não espere o mundo mudar para poder você se mudar de jeito nenhum. É o contrário. Eu preciso fazer essa transformação para o mundo se transformar. Eu preciso ser instrumento de paz, sentir essa paz dentro de mim, para que a paz no mundo se estabeleça. Mais uma vez, estamos finalizando esse episódio e agradecendo a cada um de vocês, e vamos fazer o nosso decreto final. Eu escolho a consciência acima do ego. Libero agora o orgulho que me separa, a teimosia que me endurece e a dor que já cumpriu o seu papel. Eu perdoo, me perdoo e sigo livre, caminho leve, ensinável e alinhada à luz. Eu aceito, eu te amo, eu sou grata. Eu aceito, eu te amo, eu sou grata. É o Ho'oponopono, né, da nova era. Se esse episódio tocou o seu coração, curta e compartilhe com alguém da sua família, dos seus amigos, e comente o que você achou desse nosso novo episódio. Vamos aqui agradecer a cada um de vocês, pedindo a divina presença eu sou, Deus que habita em cada um de nós, que ilumine cada um de vocês e que vocês sejam muito, muito abençoados e iluminados, aonde quer que vocês estejam, o que vocês estão passando. Que a força divina se fortaleça no coração de vocês, na vida de vocês, na família de vocês, nos lares e em todas as áreas da vida de vocês. Gratidão infinita por você existir.